que é a paz? Existe um caminho para a paz ou seria a paz o próprio caminho? Essas e outras questões serão discutidas no ciclo de palestras O que é Viver em Paz, que será transmitido nos sábados de agosto, a partir do dia 8 às 4 da tarde, e no domingo, dia 30 de agosto, também às 4 da tarde, pelo YouTube do Quinto Seu. Venha participar! Olá, meu nome é Fábio Souza de Carvalho, sou diretor de unificação da Federação Espírita do Maranhão, secretário da Comissão Regional Nordeste do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Profissionalmente, sou defensor público do Estado do Maranhão, titular da Terceira Defensoria Pública de Imperatriz e com formação em Direitos Humanos pela Universidade Portucalense. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que Ele possa nos inspirar nesse estudo que é de muita importância para os dias que nós atravessamos. Primeiro, porque identificamos com uma certa facilidade, principalmente pelas lições que são trazidas pelos mensageiros do mundo maior, que a transição planetária se opera e que nós testemunhamos, atestamos todos esse momento glorioso de transformação do nosso planeta. Entretanto, o que caracteriza essa transição? O que Allan Kardec quis dizer quando nos chamou a atenção de que são chegados os tempos? Essas reflexões são importantes para que tenhamos uma clara noção do cuidado que precisamos ter com os falsos cristos, com os falsos profetas. Quando o codificador, em A Gênese, nos leva à reflexão sobre estes tempos, ele nos diz que há algumas características que identificam a transição planetária. Uma delas é a de que existem ideias antigas e ideias novas que começam a conviver, que começam a se compartilhar. E isso é muito comum em todos os períodos de transição. Deolindo Amorim, na obra O Espiritismo e os Problemas Humanos, terá a oportunidade de nos esclarecer a respeito das transições, nos dizendo que a nossa civilização, a nossa sociedade, já atravessou inúmeras transições. Talvez não da magnitude que nós estamos vivendo agora, mas se tomarmos, por exemplo, os períodos que são caracterizados pela história, nós percebemos que eles são muito parecidos com as curvas da vida dos seres vivos, em que nos organismos há uma curva de ascensão, há um ponto de apogeu e há uma curva de declínio. Assim também são as sociedades. Quando nós tomamos, por exemplo, a Idade Média, nós percebemos historicamente que ela se inicia dentro de um determinado processo, ela alcança um ponto de culminância e ela depois atravessa um declínio. Quando ela atravessa esse declínio e começa a chegar no ponto de depressão, no vale dessa curva, nós perceberemos que uma outra vai começar a se acender e essa outra que se acende o faz com ideias diferentes daquela que declinou-se. Mas há uma parte desse período, dessa transição, onde as duas ideias elas estarão presentes, uma em declínio e a outra ganhando corpo, a outra ganhando força. Então isso é uma característica das transições.
Na Idade Média, por exemplo, o teocentrismo ia perdendo força e houve um momento onde você encontrava pessoas defendendo as ideias teocêntricas e outras defendendo as ideias antropocêntricas. E isso vai tocar diversos saberes do pensamento humano. A gente vai encontrar isso na arte, onde a arte feudal também entra em declínio, para que o helenismo, como uma ideia nova, comece a ganhar corpo na estética. Nós vamos encontrar isso na política, onde uma descentralização do poder vai perdendo força, para que uma ideia de centralização do poder ganhe, e o absolutismo também vá adquirindo um determinado corpo que vai estabelecer as ideias da civilização que a sucede. Isso vai acontecer na economia. A economia do suzeranismo, ela vai dar espaço, a partir das experiências dos burgos, ao capitalismo nascente. Então, os períodos de transição, eles se caracterizam exatamente por isso, por ideias velhas e ideias novas que passam a conviver por um determinado período, até que as ideias novas possam se sedimentar. Então, Allan Kardec tem essa visão com tal clareza, onde ele, obviamente, se concentra no ponto fulcral da nova civilização, ou, utilizando uma linguagem constante do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma era que será caracterizada pela regeneração, muito bem identificada pelo Espírito Santo Agostinho em Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, além dessas características, Allan Kardec nos diz algo também muito importante. Na classificação que ele nos apresenta dos mundos, essa divisão, ela é identificada não pela estrutura geológica dos mundos, dos planetas, mas pela qualidade moral dos seus habitantes. É assim que ele diz que nos mundos primitivos é quase nula a vida moral. Nos mundos de expiação e prova, o mal sobrepuja o bem. Nos mundos de regeneração, nós começamos a encontrar esse equilíbrio. E aí a gente vai perceber que, nas palavras do codificador, um mundo ele só se torna melhor quando os habitantes desse mundo também se tornam melhores. Ora, para que esses habitantes do mundo se tornem melhores, nós temos duas possibilidades. Ou eles se transformam, ou, não se transformando, saiam desse mundo para que outros já transformados venham. E aí a gente tem uma mudança desse planeta. E as duas coisas podem acontecer. Nós podemos ter espíritos aderindo às novas ideias e que já estavam no planeta Terra, e podemos ter outros que, não aderindo às novas ideias, migrem para outros mundos, e outros que essas ideias já estão sedimentadas venham colaborar na construção da era nova, na construção desse mundo novo, onde o ponto fulcral estará, obviamente, na moral e não no intelecto. Intelectualmente, nós já realizamos grandes avanços extraordinários. Nós conseguimos erradicar uma série de doenças, epidemias que foram controladas. Nós podemos lembrar da ebola, nós podemos lembrar da AIDS, nós podemos lembrar da peste negra. Hoje atravessamos uma pandemia, mas que, diante dos quadros mais nefastos, uma hora ou outra, a ciência apresentará respostas positivas para o controle da doença, para o controle da disseminação do vírus. E nós, então, percebemos que, diante dessa situação, onde as ideias antigas e as ideias novas
elas convivem, acontecerá naturalmente aquilo que o Espírito de verdade nos apresenta nos prolegômenos do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos observar que os espíritos do céu, as vozes celestes, elas estão vindo à ordem do seu comandante. E alguns acontecimentos serão testemunhados aqui na Terra. Então eles vão nos dizer, ou ele vai nos dizer, que as trevas serão dissipadas. Isso, obviamente, acontecerá por meio das migrações espirituais. Ele vai nos dizer que os justos serão glorificados. Então, aqueles espíritos dantes incompreendidos, que foram profundamente desrespeitados historicamente em outros momentos da civilização, agora eles serão glorificados pelo bem que fizeram. Mas ele também nos diz que os orgulhosos serão confundidos. Ora, o que seria confundir os orgulhosos? Se nós imaginarmos que nesse orgulho intelectual a maioria de nós acredita piamente de que as ideias velhas eram as ideias certas, quando as ideias novas aparecem, elas começam a gerar uma confusão. Será mesmo que a felicidade está nesse egotismo, nesse egocentrismo? Será que a justiça ela se pauta no pensamento libertário ou no pensamento utilitarista? Será que a significação da felicidade está em um sentido material ou espiritual da existência? E aí, então, esses orgulhosos, mas que se permitem ouvir e se deparar com as ideias novas, eles vão atravessar essa confusão interior, vão se confundir e vão ter a oportunidade de decidir se vão permanecer fiéis a uma ideia velha, pelo menos dentro desse aspecto de transição, porque a lei do progresso é inexorável, em algum momento todos nós iremos aderir a ideias boas, a ideias novas, a ideias excelentes sob uma ótica moral, ou se eles vão, dentro desse aspecto de transição, aderir já logo a essas ideias novas e contribuir para a construção desse mundo novo. Então, diante desse panorama, diante dessas características, diante desse espaço amostral, é natural que nós, nessa confusão, possamos correr o risco de ver uma ideia velha, mas que esteja disfarçada de algo novo. De uma ideia má que se disfarce de uma ideia boa. E aí entram aquelas figuras que Jesus trouxe com muita propriedade quando ele diz que nós devemos ter muito cuidado com os lobos disfarçados de ovelhas. Ou seja, aqueles que em essência são maus, ou a ideia é má, entretanto, ela está floreada de tal forma, o sofisma, a falácia, está tão bem construída que ela parece uma ideia boa. E aí há um desafio onde alguns mecanismos são utilizados para a identificação dessas ideias, desses lobos e das verdadeiras ovelhas. Um deles, Allan Kardec, ele nos traz, que é a própria razão. Se nós formos analisar sobre esse aspecto, o próprio Immanuel Kant, quando trata em sua obra A Religião dos Limites da Simples Razão, ou da Pura Razão, ele vai nos chamar a atenção de que é possível identificar a moral sob a ótica da razão. E Allan Kardec sempre nos chama a atenção de observarmos as sutilezas das mensagens
obtidas por meio mediúnico, porque às vezes são pequenos detalhes que traem o nível evolutivo do espírito que se comunica. E é esse detalhe que é a pequena fresta que tem na roupa utilizada pelo lobo, ou seja, ele está com uma roupa de ovelha, mas essa roupa está rasgada num ponto, e a gente consegue, por esse ponto, perceber que quem está usando essa roupa é um lobo, e não necessariamente uma ovelha como ele se apresenta. Assim, muitas vezes vai acontecer com os encarnados, que podem trazer-nos algumas ideias que chamam muito a nossa atenção, que elas parecem extraordinárias, que parecem ser muito boas, mas quando nós analisamos racionalmente, com um crivo muito sério, com um método que nos permita, em cada detalhe, fazer comparações com aquilo que realmente é certo, correto, nobre, passamos a ser capazes de identificar os equívocos na mensagem. Passamos a verificar o equívoco na proposta. E aí fica cada vez mais fácil de nós percebermos, de nós identificarmos essas ideias equivocadas, esses falsos profetas que podem estar na erraticidade ou podem estar encarnados. Jesus, ele nos apresenta também um meio muito salutar de identificação. Ele nos diz que uma árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. Ora, essa ideia que nos é apresentada por essa pessoa que ainda não sabemos se é um falso ou um verdadeiro profeta, quais são os frutos que hão de surgir dessa proposta, dessa máxima, dessa proposição? Se nós conseguimos fazer uma projeção mental do desdobramento da prática de determinadas propostas, nós conseguimos antever estes resultados, conseguimos antever os frutos dessa árvore, o que nos leva, muitas vezes, a identificar com maior clareza se se trata de um falso profeta ou de um verdadeiro profeta. E às vezes não é tão difícil antever isso, porque se eu estou me referindo a uma ideia que é velha, possivelmente, se eu olhar para a história, se eu rever as páginas da história, eu vou encontrar essa proposição no passado. E junto com ela, os efeitos nefastos que ela trouxe. É muito interessante compreender que dentro do sermão profético apresentado especialmente por Levi na obra de Mateus, no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar aquele momento em que Jesus dialoga com os discípulos a respeito do templo de Herodes e toda a sua pujança, a sua beleza, a sua estrutura arquitetônica, e que chamava a atenção pela quantidade de andares, considerando as limitações de engenharia da época. E os discípulos, eles ficam tão maravilhados que chamam o Cristo a se encantar também com aquela estrutura. E Jesus, então, traz uma reflexão tão profunda, dizendo que ali não sobraria pedra sobre pedra. E muitas vezes nós apresentamos em nossos discursos verdadeiros palácios de uma beleza sem igual. E naquele momento nós não conseguimos muitas vezes perceber por nós mesmos os grandes equívocos e como aquilo ali precisará passar pela necessária destruição. É como se a lei de destruição naquele momento alcançasse também o nível das ideias. E nessa destruição eu vou encontrar os elementos para a construção do novo. Ora, como nós não conseguimos fazer isso sozinhos, muitas vezes o mundo maior nos envia espíritos mais avançados que já atravessaram essas experiências para nos abrir os olhos.
A doutrina espírita, ela, portanto, vem nos confundir em muitas das ideias que tínhamos no passado. E se nós analisarmos muito bem o Livro dos Espíritos, essas ideias nos aparecem na área da economia, na área da política, na área da solidariedade, na área da convivência dos povos, na área da medicina. O Livro dos Espíritos é uma grande síntese cultural da humanidade, como teve a oportunidade de nos lembrar Herculano Pires na sua obra Introdução à Filosofia Espírita. E é nessa perspectiva que nós precisamos, neste momento, tomar muito cuidado com os discursos fáceis, com os discursos encantadores e que encontram algum tipo de eco com as nossas imperfeições. Divaldo costuma dizer que ninguém engana a quem não quer ser enganado. Ninguém engana a quem não quer ser enganado. Então, digamos que alguém apresente uma proposta que a base dessa proposta está no meu egoísmo. Então, como eu sou egoísta, eu me identifico com a proposta, há uma identidade entre eu e aquela proposição. Então é mais fácil eu aderir a ela e muitas vezes construir, inclusive, um raciocínio sobre isso. Quando Allan Kardec, na questão 75A do Livro dos Espíritos, pergunta aos acólitos do Senhor por que a razão ela não é infalível, porque ela, na verdade, muitas vezes falha, os espíritos dizem, pela má educação, pelo egoísmo, pelo orgulho. Porque o egoísmo, o orgulho, a má educação, elas contaminam a nossa capacidade de raciocinar e nós construímos verdadeiros edifícios muitas vezes de lógica, edifícios de pensamentos que não se sustentam. Não se sustentam porque não estão sobre uma base firme. Estão construídos sobre a areia e rapidamente vão desmoronar diante das próprias situações da vida. Diferente do espiritismo, que suportou o positivismo kantiano, que suportou todos os ataques que a ciência, a lógica, a razão poderiam proceder. E nós encontramos isso com muita clareza no capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec analisa os diversos sistemas que tentam destruir a teoria espírita e não conseguem. Então, ali estava uma construção numa base sólida. Daí a necessidade que nós temos, primeiro, de nos autoconhecermos. Porque se essa má educação, esse orgulho e esse egoísmo é capaz de obnubilar a nossa razão e temos dificuldade de identificar as ideias se são boas ou mais, novas ou as ideias velhas, nós precisamos então cuidar das lentes que nós estamos utilizando. Se eu, por exemplo, coloco lentes escuras, é natural que eu veja tudo escuro ainda que esteja de dia. Se eu coloco lentes verdes, tudo vai me parecer ser verde. Então é necessário eu primeiro corrigir, trabalhar essas lentes. Então esse processo de autoconhecimento de que nos fala Santo Agostinho, com muita clareza, com um cuidado e um amor sem igual, ele é profundamente necessário para que nós consigamos fazer leituras mais reais da vida. Então é necessário identificarmos a realidade, inclusive sob uma ótica do mundo espiritual e das leis que regem o universo. E aqui um destaque para as leis morais. Para as leis morais que Allan Kardec soube classificar com muita beleza, de forma muito oportuna, para que nós consigamos também auxiliar como espíritas a sedimentação desses valores que identificarão essa era nova, esse momento novo.
Por isso, nessa transição planetária, como diria Jesus, é natural que apareçam muitos dizendo: o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Quantas vezes não nos deparamos com discursos meramente ou eminentemente políticos e que eles se disfarçam como se fossem discursos evangélicos? Quantas vezes não nos deparamos com discursos de uma libertinagem e que eles se apresentam falsamente com um discurso cristão e, na verdade, não são. Não são. E se nós analisarmos a história, isso não é de hoje. O que eu mais gostaria de ver um dia seria uma sociedade teocêntrica na dimensão mais profunda da palavra, onde Deus estivesse no centro das coisas. Mas o teocentrismo medieval, Deus não estava presente. Deus não estava, de maneira alguma, em absoluto, chancelando as cruzadas, chancelando a Inquisição, chancelando o assassinato, a cobiça, a riqueza de instituições diante da fome, diante das dificuldades atravessadas por outros povos, diante da escravidão e assim sucessivamente. Então, na verdade, não era uma sociedade teocêntrica, era uma sociedade tão egocentrada que era incapaz de perceber sob uma ótica mundicêntrica. E nós precisamos desse mundicentrismo, porque se nós avançamos do egocentrismo para um etnocentrismo e ainda não conseguimos alcançar um mundicentrismo, como nós vamos centrar toda a leitura que fazemos da vida a partir de Deus? Bem que Protágoras já nos lembrava que o homem é a medida de todas as coisas. E nós medimos tudo que está ao nosso redor por nós mesmos. Nós nos ligamos às pessoas que pensam como nós, e se a nossa ideia está equivocada, muitas vezes encontramos uma força de equívoco naqueles que comungam do mesmo pensamento. E nós precisamos, em algum momento, estabelecer uma ruptura com isso e buscar no pensamento divino, no pensamento do Cristo, no Evangelho de Jesus, o parâmetro fundamental daquilo que é certo. Ora, Jesus, por exemplo, ele tinha ideias tão únicas naquele momento onde a humanidade estava tão moralmente adoecida que ele foi crucificado. Ele não estava com a maioria e nós nem precisamos disso. O que nós precisamos é de uma consciência tranquila, de um coração bom e que esteja caminhando ao lado de Jesus, esteja aderindo à proposta do Evangelho, porque vai ser isso a garantia da continuidade nossa neste mundo. Não é à toa que no sermão da montanha a gente encontra uma das profecias mais belas. Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Então é hora de aderir essa ideia de paz. É hora de aderir essa ideia de brandura, para que nós possamos permanecer na terra, herdá-la, dar continuidade a essa construção nesse planeta e não estejamos fadados a migrar para outros mundos a fim de completar o processo evolutivo que não foi concluído aqui neste mundo, neste planeta. Nós também precisamos observar que os verdadeiros profetas, diferentemente dos falsos, eles assim não se apresentam. Eles muitas vezes são adivinhados. Eles não chegam dizendo: olha, eu tenho a verdade, olha, a verdade está aqui. E temos um exemplo
aqui nas plagas brasileiras, que é Chico Xavier. Aquela simplicidade, aquele ser que nós identificamos e que ele muitas vezes não se via diante da sua simplicidade como nenhuma expressão de referência do bem e da verdade. Mas nós o identificamos como verdadeiro profeta pelos frutos, pelas suas ações, pelas suas palavras, pela sua conduta. Assim nós identificamos os verdadeiros profetas, pela humildade, pelas suas qualidades morais, por essas características nobres que caracterizam os verdadeiros servos de Jesus. Esses servos de Jesus que não procuram nem o ouro, nem a prata, porque descobrem que o verdadeiro tesouro, as traças não corroem, o tempo não desgasta, os ladrões não roubam. Aí está o verdadeiro profeta. E os falsos profetas só ainda conseguem arrebatar centenas de milhares de pessoas nesse mundo por duas razões. A primeira delas é aquele eco que nós havíamos falado. As pessoas encontram uma identificação com aquela proposta de prosperidade material, aquela proposta de encontrar a felicidade nos prazeres da vida, encontrar a felicidade em algum tipo de hedonismo, encontrar a felicidade em algum automatismo que Gurdjieff fala na sua obra Em Busca do Ser, onde as pessoas acreditam que estão vivendo um estado de felicidade. Daí a gente lembra a parábola, ou melhor, a passagem do mancebo rico. Quantas vezes nós não somos muito parecidos com aquele mancebo rico? Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? O que diz a lei? Ele começa a declamar a lei, demonstrando que era um bom judeu e, como um bom judeu, sabia decorar da Torá. Então ele canta a Torá, ele declama a Torá, especialmente no Decálogo. E Jesus diz, então, tu já sabes, é só fazer isso. Ele diz, mas eu já faço. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que já são boas, que já fazem o que tem que ser feito. Eu pago os meus impostos, eu não devo nada a ninguém, meu nome não está no Serasa, eu vou ao centro espírita toda semana, ou eu vou todos os dias, ou eu vou à igreja de forma cotidiana, eu vou ao templo budista assim, assado. Então, eu já cumpro as minhas obrigações religiosas e civis, não me falta mais nada. E aí Jesus apresenta uma proposta, que é a proposta nova, que é a proposta da ideia nova do mundo novo, diferente da proposta velha, que nós já conhecemos. Até hoje as pessoas utilizam essa expressão de cidadão de bem ou homem de bem nesse mesmo discurso apresentado pelo mancebo rico, e Jesus apresenta a ideia nova. Então vai, pega todos os teus bens, vende, com o que tu auferires, dá tudo ao sustento dos pobres e depois vem e me segue. Isso ele não conseguiu fazer. Essa é uma proposta nova. Porque é uma proposta de desapego ao mundo material. É uma proposta de espiritualização do ser. É uma proposta de uma era nova centrada não nas coisas, mas nos seres que se transformam em nós. A espiritualização do planeta. É diferente da espiritização do planeta. Não é de tornar o planeta espírita, mas de espiritualizá-lo. Quando Allan Kardec, na questão 799 do Livro dos Espíritos, pergunta como o Espiritismo poderá ajudar no progresso, os Espíritos iniciam a resposta dizendo, destruindo o materialismo.
Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, coloca o espiritualismo como o antagonismo do materialismo. Portanto, destruir o materialismo, enaltecer o espiritualismo, é espiritualizar o mundo, é trazer os valores espirituais para as nossas vidas. E isso, obviamente, gera um certo distanciamento do materialismo. E há essa representação, à medida que se vende as coisas que tem, se dá aos pobres e se segue Jesus. Essa é uma proposta de espiritualização. E nós ainda estamos profundamente centrados no materialismo. Bezerra de Menezes chega a nos dizer que, de forma camaleônica, o materialismo ele ainda se faz presente nas religiões odiernas. Ele se camufla, ele se faz presente com outro discurso, onde nós encontramos dentro das religiões essas falsas profecias. Na obra Perturbações Espirituais, o ex-presidente da União Espírita Baiana, atual Federação Espírita do Estado da Bahia, Manuel Filomeno de Miranda, terá a oportunidade de nos advertir de que os ataques da retaguarda não acontecem mais de fora para dentro, mas de dentro para fora, dos próprios nichos do movimento espírita, onde almas em desalinho conseguem, em razão desse ego com egoísmo, fazer com que espíritas acreditem em falsas ideias e tomem estas falsas ideias como verdadeiras e passem a defendê-las. E aí estamos diante dos falsos profetas, da erraticidade, que Allan Kardec classifica como talvez mais perigosos do que os falsos profetas que estão encarnados. Porque eles encontram caixas acústicas no próprio movimento espírita nos dias de hoje. Por isso precisamos estar muito atentos nessa era de transição, nesse período de transição, para que nós utilizemos todas essas propostas de interpretação das mensagens, a fim de não nos deixarmos levar pelos erros como se acertos fossem. E um segundo ponto importante que nós precisamos ter em mente a respeito dessa quantidade de pessoas que são comumente levadas pelas ideias mais, é da timidez dos bons. E isso os espíritos já nos advertem no Livro dos Espíritos. Os maus são audaciosos, os bons são tíbios. Os bons, eles não avançam na divulgação do bem. Então, quando nós encontramos milhares de pessoas aderindo a ideias falsas, a ideias mais, as ideias antigas, vestidas ou de alguma forma ideias que parecem ser boas, estão como os lobos disfarçados de pele de ovelha, nós vemos, por outro lado, os bons tímidos, os bons não divulgando com maior atitude ou de forma mais proativa o bem. E esse período de pandemia me chamou muita atenção dessa mudança paradigmática do bem no mundo da internet. Porque nós testemunhamos uma invasão organizada da internet pelo movimento espírita e por vários outros movimentos religiosos. Então há uma necessidade dessa audácia também dos bons para divulgar o que é bom, para espalharmos o quanto for possível a mensagem de Jesus. Quando nós lemos Paulo e Estevão
podemos verificar um pouco disso. Se nós pudermos fazer as viagens de Paulo, façamos a viagem de Paulo para divulgar. Mas se uma pandemia nos prender, mandemos as cartas. Mas é preciso divulgar o Evangelho. É preciso confundir, vamos continuar confundindo os orgulhosos, que nós possamos nos confundir em relação às ideias dentro de nós que precisam ser modificadas. Mas é necessário que tudo isso ocorra, para que as transformações, elas se operem dentro de nós individualmente, mas também coletivamente na humanidade. As migrações já estão acontecendo. Desde a primeira publicação dessa trilogia de Manuel Filomeno de Miranda com Transição Planetária, onde encontrávamos o tsunami da Indonésia fomentando já algumas migrações, elas não deixaram de existir. E elas continuam se operando agora com o novo coronavírus, mas também continuarão acontecendo com outros cataclismos, que são, na verdade, monstruosos apenas para aqueles que só têm os olhos da matéria. Mas para nós que somos espíritas e sabemos que a morte não existe, são apenas migrações. São apenas mudanças habitacionais, onde espíritos estão indo, mas outros tantos estão reencarnando. E com ideias que nos auxiliarão nesse processo. E que venham essas almas benditas. E que possam encontrar nos novos lares a base do amor, a base do respeito, a base da beleza, que a arte se lhes apresente com o bom e o belo. E que o bom e o belo, resgatando as ideias estéticas de Sócrates, de Platão, sejam, na verdade, lados de uma mesma moeda. Que nós possamos ajudar a construção de um mundo novo. Porque, como diria Jesus, não sobrará pedra sobre pedra. Ou, como diria Erasto, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, as armadilhas de lobos foram feitas para lobos. O bom pastor saberá proteger as suas ovelhas. Que sigamos firmes na construção desse mundo novo. Desse mundo que será marcado pelo bem, pela paz, pela verdade. A paz perpétua de que falava Kant. Os sonhos, ou o sonho de Martin Luther King Jr. Eles hão de se realizar com a nossa colaboração. Que os nossos nomes estejam já marcados nos anais de nossas próprias consciências, como aqueles que conscientemente sabem que estão colaborando nestas horas que para uns são ledas e estremecidas, para outros constituem-se em grandes oportunidades de transformação. Essa não é a última transição, porque se nós somos seres imperfeitos, acredito que não houve um único minuto de nossa estrada evolutiva que não fosse a de transição do homem velho para um homem novo, de algum tipo de transformação. Mas essa coletiva que se opera nos chama a atenção. Porque ela parece de uma casa que está bagunçada. Ela nos lembra aquilo que Satya Sai Baba nos fala de quando nós trocamos uma lâmpada por outra melhor. E com essa outra melhor verificamos sujeiras que não víamos antes. Mas isso não caracteriza que o ambiente esteja mais sujo. Ele não está. Nós é que estamos enxergando melhor. E enxergando melhor, somos capazes de propor
novas limpezas, porque as antigas baseadas na violência, as antigas baseadas no combate do mal pelo mal, elas não caberão mais nesses tempos. Por isso, os verdadeiros profetas serão caracterizados por sua mansuetude, pelo seu equilíbrio ao falar, não pelos discursos de ódio, não pelos discursos de ideias equivocadas da pena de morte, não pelos discursos que vão sustentar a transformação do mundo apenas na coercitividade da lei, porque Allan Kardec, em Obras Póstumas, já nos alertava que a lei que é coercitiva é incapaz de cumprir com a educação, que é o verdadeiro penhor da sociedade de amanhã. O verdadeiro penhor de uma sociedade justa e igualitária. E a educação exige de nós a sabedoria do amor. Que nós possamos amar mais. Que nós possamos espalhar esta proposta que Hillel muito bem definiu em uma única palavra, resumindo toda a proposta das Escrituras sagradas e antigas: amor. Que possamos concretizar este amor que está nas máximas mais excelsas de Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E temos uma referência de como amar, de como auxiliar, de como ajudar, de como construir esse mundo novo. Se ainda tivermos dúvidas, observemos aqueles que nos antecederam na autotransformação e observemos a conduta de Chico, de Divaldo, de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, de tantos outros, que nos apareceram como pequenos lampiões, que, se reunidos, são capazes de formar uma constelação, a coruscar a noite escura e a nos avisar que o alvorecer não tarda e que ninguém pode deter a aurora. Logo, logo, despertaremos deste grande sono para acordarmos para o Cristo. Mas para isso precisamos caminhar em direção ao alvo, como diria Paulo de Tarso. Não podemos nos ater às ilusões, às imaginações quimeras, pueris e infantis. É necessário marcharmos firmes em direção ao alvo, com o capacete da esperança, com a couraça da fé, ladeados uns aos outros, ombro a ombro, para juntos testemunharmos as luzes do arrebol. Que Jesus nos conforte as almas e nos ilumine as mentes e os corações, hoje e sempre, e que assim seja.